Olá, aqui é a Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma psicóloga brasileira morando no Japão e hoje nós vamos conversar sobre a relação de pais e filhos. Uma frase até polêmica, né? Pai e mãe não são seus amigos. Fica parecendo que os pais são inimigos, mas não é bem isso. É porque existe um nível hierárquico a ser respeitado, né? Pai e mãe são sim figuras de autoridade na vida dos filhos. Então, a função paterna e a função materna não estão no mesmo nível do filho, né? Se você pensar hoje nos seus amigos, por exemplo, não importa se você é pai, mãe, né? Você trata os seus amigos de uma forma. Os seus amigos têm para você uma voz, mas não é uma voz de autoridade, né? Seus amigos estão no mesmo nível que você. Eles não estão acima de você, eles não te dão ordens, você não tem que dar satisfação para eles. Então, eles estão no mesmo nível hierárquico, não são superiores, né? Apesar da gente pensar que não, mas tem que olhar pai e mãe como ser humano, não como divindade, como autoridade. Ok, mas eles têm sim autoridade, né? Essas figuras parentais que exerceram cuidado, a gente fala pai e mãe, mas quem exerceu o cuidado, né? Quem criou, quem educou, pode ser vó, tios, enfim, irmãos mais velhos. Quem fez esse papel de função paterna e função materna, né? Quer dizer, isso não significa que a pessoa não pode ter uma relação próxima, afetuosa, amigável, né? Você pode e deve, mas essa relação afetuosa e amigável não exclui a autoridade dos pais, né? Porque o que acontece muito na clínica é que os pais têm medo de parecerem repressores, né? Ai, não quero oprimir, não quero reprimir, não quero parecer uma figura de autoridade porque parece que eu sou uma pessoa ruim, que obriga meu filho ou minha filha a fazer alguma coisa, assim, estudar, digamos, se o filho ou a filha não quer mais ir para a escola, os pais têm às vezes dificuldade de falar que tem que ir para a escola sim, né? Então foge às vezes de um confronto porque não sei o que pode acontecer, porque meu filho vai ficar mal, porque eu tô forçando. Não é forçando, né? Você está trazendo para uma parte da realidade que, olha, se você não estudar, o que vai acontecer? E quando os pais não conseguem fazer isso, né, de se impor, de ter um posicionamento, acaba que parece que ficam reféns, né, dos filhos, da vontade dos filhos. É uma inversão de papéis. Parece que filho diz como vai ter que ser a vida, né, o que vou fazer, o que não vou fazer, e não é bem assim até uma certa idade, né? Então, quem vai ditar regras sobre a própria vida é quem é independente, né? E não é totalmente independente, porque nós sempre vamos precisar dos outros, né? Como o Winnicott diz, é rumo à independência. Mas digamos que você tem um trabalho, você paga suas contas, ok, né? Você decide o que é melhor para você. Enquanto precisa dos pais, não. E ainda por cima, lá no futuro, se a gente imaginar, às vezes, se os pais eles abrem mão dessa autoridade, tudo bem, deixa o filho escolher, né? Eu não quero ser o opressor da história. Então, abre mão, recua, né, desse papel de pai e mãe que tá ali falando, né? Olha, eu vou te mostrar um caminho até certo ponto e depois você vai seguir. Mas geralmente você vai seguir quando você tá maior de idade, né? Então, o que pode acontecer nessa história é que no futuro o filho vai dizer que ele não tem uma profissão, que ele não foi alguém na vida, ou que ele não tem sucesso profissional, né, não tem condições financeiras boas, graças aos pais que foram ausentes, que foram omissos. Então, vai culpar os pais de todo jeito. E aí os pais entram como representação de um abandono, né? Vai falar assim, né, quando eu tiver com uns 40, 50 anos, puxa, eu nunca estudei porque meus pais me abandonaram, né? Meus pais não ligaram para mim. Meus pais não deram a mínima quando eu falei que eu ia parar de estudar. Eles deixaram eu fazer o que eu queria, né? Eles nunca se importaram comigo de verdade. Então, por isso que eu não estudei. Porque na época que eu estava rebelde, né? Que eu falei que eu não ia mais para a escola, os meus pais nem ligaram, nem se importaram. Ele não vai lembrar que na época os pais estavam com medo de parecer opressores, né? Que os pais tinham uma questão, né? Uma ansiedade quanto a esse papel, né? Essa figura internalizada. Poxa, será que eu vou parecer uma pessoa ruim para o meu filho porque eu estou sendo autoritário, né? Ao invés de reconhecer a própria autoridade. E aí o filho vai replicar esse tipo de coisa como se fosse um abandono mesmo.
ele não vai lembrar que os pais tinham medo de parecer autoritários, né? Por isso se mantinham numa relação mais com menos hierarquia possível, né? Como se fosse o mesmo nível dos filhos, amigos. Então, dificilmente vai se responsabilizar pelo que escolheu, pelo que decidiu, mesmo que tivesse 10, 12, 13, 14, 15 anos. A pessoa ela só vai lembrar que ela parou de estudar e os pais não fizeram nada a respeito, né? E aí este nada a respeito vai ser internalizado como um abandono. Na história não tem como a gente fugir disso, porque sempre, uma hora ou outra, acaba culpando os pais e a gente sabe que não é 100%. Nunca será, né, a culpa tudo dos pais. Mas existe uma contribuição muito grande, claro, na forma que a gente é criado. Mas quando os pais se retiram deste lugar, também abre essa brecha para que no futuro o filho também diga isso. Ah, meus pais não lutaram por mim. A minha mãe, uma época que eu estava em crise, que eu estava rebelde, que eu não queria mais ir para a escola, ela deixou simplesmente, né? Meus pais não ligavam muito para os estudos, então quando eu falei que eu não ia mais para a escola, ficou assim. E aí eu comecei a fazer uns baitos, né? Uns bicos, assim, um trabalho aqui, outro ali. E é isso. Então eu não tive futuro porque meus pais, eles não lutaram por mim. Eles não me ajudaram a passar por isso, não me obrigaram para a escola. Agora os pais do fulano, do meu amigo, nossa, ele não podia falar nada, por isso que ele tá lá na faculdade. Então acaba entrando numa questão de comparação. E vai parecer que essa omissão ou esse medo de parecer, né, agressor, autoritário, né, sendo introjetado como um abandono. Por isso que é perigoso também, né, abrir mão deste lugar. É muito importante sim que pai e mãe seja respeitado como figuras de autoridade, né? Porque imagina, quando a gente nasce, a gente está inclinado, né, a expressar de forma animalesca, né, de forma primitiva, os nossos impulsos. Então, se você não freia a criança, não frear, não reprimir, vai bater no irmãozinho, vai machucar animais, vai fazer coisas terríveis. Você que vai educando e vai dizendo, olha, até aqui sim, aqui não, isso não pode, isso é feio, não pode machucar, não pode bater, não pode brigar. Então, de certa forma, um certo nível dessa repressão é saudável, porque essa castração, esse limite precisa entrar para que a criança saiba que ela não é um Deus, né, que ela pode tudo, fazer tudo, ela decide tudo. Não, existe alguém, né, que vai me dizer o que eu posso fazer, o que eu não posso, até onde eu posso ir, até que ela tenha consciência, discernimento do certo e errado. Então, quem apresenta essas questões são os pais, porque os pais, a família em geral, é a nossa primeira experiência social, né? A nossa primeira experiência com o outro, né? O que é viver em sociedade é abrir mão de certos impulsos, de reprimir mesmo certos elementos que fazem parte ali da psique. Então a gente vai se moldando, né? Como que é a vida em sociedade, primeiramente dentro de casa, né? Com a família. Então esse é um ponto muito importante para pensar, né? Que pai e mãe não estão no mesmo nível hierárquico, né, que a gente. Se a gente pensar nos nossos amigos e pensar nos nossos pais, né, o respeito que você vai ter é diferente, mesmo que você seja adulto, que você não precise mais dos seus pais para sobreviver, mas você vai ouvir o que seu pai e sua mãe têm a dizer, ou seus avós, enfim. Pessoas que exerceram esse papel de cuidado são as pessoas que vão, sim, ter essa autoridade, né, para te falar alguma coisa, você vai ouvir. A função paterna e a função materna podem ser desempenhadas por pais biológicos, pais de criação, pais adotivos e até mesmo figuras parentais que exerceram o papel de cuidado, como a gente estava falando, avós, tios, tias, irmãos, né? Então, quem nos cuidou tem autoridade sobre nós. Isso não significa repressão, isso não significa autoritarismo, significa que aquelas pessoas podem sim dizer algo pra gente, né? Podem comandar, conduzir, mostrar um caminho, apresentar uma solução, uma saída, dizer, olha, se você for por aqui, talvez seja melhor para você, talvez te trazer um direcionamento porque te cuidou e porque viveu mais que você. Existe um laço, uma intimidade, uma conexão que permite, né, dizer isso, estar nesse papel de comando, por exemplo. Apesar de tantas histórias, né, serem tão difíceis, né, com os pais,
onde há inversões às vezes de papéis. Puxa, mas eu que sou a mãe da minha mãe, eu que cuido do meu pai, eu que faço tudo por ele, eu que tenho que decidir, eu que tenho que ter a parte mais madura, vem de mim, né? Ou muitas ausências, eu não tive pai, eu não tive mãe, ou maus tratos. Ainda assim, existem muitos pais que assumem, né, seus papéis e que marcam a presença e que atravessam o medo de não parecer amigos dos filhos, né? Abre mão deste medo, né? Ai não, aí não vai parecer que eu sou amigo. Não, você não é amigo mesmo. Você é pai, você é mãe, você é figura de autoridade, sim. Ter uma relação próxima e afetuosa, amigável, né? Uma relação saudável não anula a autoridade como pai e mãe. Esse é o ponto central para a gente refletir hoje, porque eu vejo muitos pais que têm medo de falar algumas coisas para os filhos, de se colocar, né, se posicionar, porque tem medo de parecer autoritário, de parecer opressor. E a gente vê que às vezes tem muitas consequências negativas lá na frente, às vezes não é agora. Até mesmo aconteceu esse incidente aí com o cachorrinho, né, o Orelha. Muito triste, mas a gente sabe que também tem alguma questão ou várias questões envolvidas, né? Existe ali algo que não foi reprimido, não foi modelado, não teve contorno. Então, às vezes, os pais passam a mão na cabeça, passam pano. Tem até uma publicação de uma página no Instagram que se chama Visão Psicanalítica. Eu gosto muito das postagens deles. Eles colocam de uma forma bem didática os conceitos da psicanálise. E tem uma foto, né, que a gente vê exatamente sobre este assunto de pai e mãe, que tem o Freud passando pano no chão. E aí tá assim, o Freud falando: você, pai ou mãe, que passa pano para o crime do filho hoje, mas amanhã o pano cobre você, porque o limite que você não colocou virará ameaça contra você. E aí ele vai escrever um texto, né? O amor cega, o medo paralisa, a culpa manda calar. E é nesse silêncio que muitos pais escolhem proteger o filho encobrindo o crime. Não é cuidado, né? Encobrir, proteger. É uma defesa narcísica, porque significa que se seu filho fez algo muito ruim, né? Isso pesa como você, pai ou mãe, uma falha. Então é uma defesa narcísica esconder que existe essa falha, né? Quando um pai ou uma mãe passa pano para o erro grave do filho, não está salvando alguém, está tentando salvar a própria imagem, a fantasia de eu eduquei direito. Na minha família isso não acontece. Admitir o crime do filho dói mais do que enfrentar a lei, porque desmonta o ego. Há também o pavor da perda, perder o filho para a justiça, né? Porque o teu filho vai para a cadeia. Então, perder o filho para a justiça, para a sociedade, para o julgamento alheio. Então, o adulto, ele mente, ele omite, ele manipula versões, ele intimida vítimas, ele compra silêncios. E, sem perceber, ensina algo devastador, que é o quê? Você é o rei, filho. Você pode tudo. Não há limite, não existe consequência para você, né? Você manda no mundo. A psique infantil e adolescente não se organiza sem limite. Onde o limite falha, nasce a onipotência, né? Se achar um Deus que pode tudo, que não existe limite, não tem freio, nada barra esse sujeito. Onde não há consequência, nasce a repetição. Por quê? Se não há consequência dos meus atos, posso fazer o que quiser, né? Então, reincidente, quando a gente vê muitos casos de pessoas que continuam ali praticando. Pode ser tanto essa questão, né, da perversão, quanto também nessa questão de não ter consequência. Então, eu posso tudo. O filho que nunca foi barrado aprende que o outro não importa, né? O outro é um nada. Aprende que a lei é negociável. Aprende que a violência pode ser apagada. Ninguém vai saber. Os exemplos se repetem, porque pais que minimizam agressões, porque foi só um erro, né? Mães que mentem para proteger os filhos, que dirigiam bêbados e mataram alguém, por exemplo, né? Famílias que atacam as vítimas para preservar o nome, tudo isso travestido de amor, mas o amor que não frustra vira cumplicidade, é cúmplice, faz parte, você erra junto com seu filho. E um dia a conta chega, porque sempre chega. O filho cresce sem freio
o crime escala, né, vira uma coisa monstruosa e o medo entra na sua própria casa, o mesmo pai que encobriu passa a ter medo. A mesma mãe que protegeu vira refém. O limite que não foi imposto lá atrás retorna como uma ameaça direta. Então, esse foi o texto aqui da visão psicanalítica e que eu achei maravilhoso, profundo e que faz a gente refletir muito sobre essa questão. Até que ponto, né, esse desejo de ser amigo dos filhos pode ter consequências devastadoras, porque se o filho pode tudo, ele sabe o que ele pode ou não fazer, então não vem nada de cima porque nada está acima dele, é muito perigoso, né? Pai e mãe tem que se posicionar, tem que se colocar, tem que reprimir sim, sem medo, porque você está educando o ser humano, se não for, né, educado, pode fazer coisas terríveis, né? Então, o vídeo de hoje foi essa reflexão sobre a importância de respeitar a autoridade dos pais e dos pais se posicionarem sem medo, né, de ocupar esses papéis de pai e mãe, né, que pai e mãe não são amigos dos filhos. Podem ter uma relação amigável, afetuosa, mas isso não quer dizer, né, que vai se excluir, vai anular a autoridade dos pais, né? Isso não significa anular a autoridade. Então é isso, curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.